O dízimo é obrigatório ou opcional? Essa é uma dúvida de muitos cristãos e frequentes debates entre teólogos e cristãos em todo o mundo. Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta e outras que as pessoas geralmente não têm coragem de perguntar, mas fica até o final, vai valer muito a pena assistir esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos responder as seguintes perguntas. Onde está escrito na Bíblia que é obrigado a dar o dízimo? Quem paga o dízimo é abençoado? É pecado mortal não pagar o dízimo? O que Jesus falou sobre o dízimo? O que acontece se eu não der o dízimo? Estou endividado, devo dar o dízimo? Qual a importância do dízimo para o crente? É errado usar o dízimo para ajudar outras pessoas? Quem não dá o dízimo pode tomar ceia? Então, vamos aqui para a primeira pergunta. Onde está escrito na Bíblia que é obrigado a dar o dízimo? Essa é uma boa pergunta e eu vi que algumas pessoas têm essa dúvida. Antes de fazer esse vídeo, eu analisei as principais dúvidas relacionadas a esse tema, inclusive aqui no canal eu tenho mais 2 vídeos falando sobre dízimo. Eu te convido a assistir após esse vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo, mas vamos lá para a pergunta. Na Bíblia não tem exatamente um local que fala que é obrigado a dar o dízimo. Muitas pessoas usam versículos do Velho Testamento para enfatizar que é obrigado a dar, mas eu vou explicar aqui. Malaquias 3:10, um texto muito conhecido, a gente fala que devemos trazer todo o tesouro para a casa de Deus, e também que Deus fala que as pessoas estão roubando Deus. Aquilo era um contexto aplicado apenas aos israelitas. Quando o povo de Israel conquistou a terra prometida de Canaã, foi repartido a terra para as 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada para que pudesse se dedicar de forma integral ao serviço no templo. As outras tribos tinham a terra onde elas podiam produzir para sua subsistência. Já os levitas, não. Então, dessa forma, Deus instituiu que os israelitas deveriam pagar o dízimo da sua colheita, dos seus animais, para que os levitas tivessem o que comer. E não somente os levitas, para que pudesse ajudar também o órfão, a viúva, o estrangeiro. E em outros casos, esse alimento que era levado para a casa de Deus era utilizado também, o povo comia dele na época de festas religiosas. Então o dízimo no Velho Testamento tinha esses 3 propósitos, era um mandamento, era obrigação, mas somente para o povo de Israel. Mas hoje em dia, nós estamos na dispensação da graça. Então, não tem no Novo Testamento um versículo que dê embasamento que seja obrigado a dar o dízimo. Já no Novo Testamento, o foco já é diferente, e um foco mais na generosidade. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 6 a 8, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Olha que interessante, essa aqui é a versão da linguagem de hoje. Então o desejo de Deus é que você seja próspero. Prosperidade para mim é que você tem mais que o suficiente que você precisa. Dessa forma você pode transbordar na vida de outras pessoas. Então isso Deus quer fazer na sua vida. Se você não está vivendo a prosperidade hoje, coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Ele uma direção, mas faça a sua parte também. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo, sobre a responsabilidade do cristão, a importância que é o cristão de dar o dízimo, de ofertar na casa de Deus. Quem paga o dízimo é abençoado? Essa é uma discussão, e eu vi já em comentários de outros vídeos, muitas pessoas falando que não dão dízimo e são abençoados. Realmente, não é uma barganha. Se você dá o dízimo, Deus tem a obrigação de te fazer prosperar, te abençoar. Não. O dízimo é a entidade de um coração grato a Deus
ofertar e dizimar é uma forma de adorar a Deus. Então nós vemos que no Velho Testamento falava isso, né? Que você trazer o dízimo e fazer prova de Deus, fazer prova de mim. Se não abrir a janela do céu e te trazer uma bênção tal, esse Velho Testamento. Já no Novo Testamento, como eu já acabei de ler em 2 Coríntios 9:6, Deus ama aquele que dá com alegria, não com tristeza. Então a gente vê muitas pessoas aí sendo às vezes forçadas a dar uma oferta que a pessoa não queria. Eu penso que você só tem que dar aquilo que Deus tocar no seu coração, no sentido de oferta. O dízimo é 10%, correto? Mas a oferta é algo liberal, de acordo com o desejo e a sua vontade de ajudar e a sua condição também. Então, tanto as pessoas que dão dízimo e as que não dizem são abençoadas. Isso não depende do fato de a pessoa dar o dízimo ou não para ser abençoada. Essa é a minha opinião. É claro que tem a teologia da prosperidade. Outras pessoas acreditam que somente quem é dizimista é abençoado. As pessoas acreditam que a pessoa que oferta na casa de Deus, Deus tem a obrigação de fazer ela prosperar. Mas eu não creio nessa teologia da prosperidade. Não é isso que eu prego, não é isso que eu aprendi na minha igreja com o meu pastor. Eu penso que Deus não tem obrigação nenhuma de fazer prosperar. Vai depender do seu coração, vai depender de outros fatores. Eu estava conversando esses dias com um irmão da igreja, nós estávamos falando sobre isso. Por que tem pessoas que dão dízimo e estão ainda em dificuldades financeiras e outras não dão e são abençoadas? Depende da pessoa. Tem pessoas que estudaram, se dedicaram a uma profissão e por isso cresceram na carreira. Outras pessoas passaram a empreender. Quer dizer, não tem nada a ver dar o dízimo com a questão da prosperidade. Inclusive, a prosperidade que a gente tem que buscar não é somente financeira, não. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar prosperidade em todas as áreas da vida, seja na saúde, seja no seu relacionamento, seja na sua emoção, no seu psicológico. Então é importante pedimos a Deus que venha nos abençoar em todas as áreas, não somente no financeiro, mas também na saúde, emocional e assim por diante. É pecado mortal não dar o dízimo? Esse é um tema interessante, mas aí depende de cada caso. A pessoa não trabalha, não tem renda, realmente não tem condições de dar o dízimo. A pessoa trabalha, tem condições e não dá o dízimo, não é necessariamente um pecado mortal. Então a pessoa pode estar cometendo a avareza, que é um apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, deixando Deus em segundo plano. Então eu penso o seguinte: você faz parte de uma família, de uma comunidade, e você utiliza água, luz, você senta no banco, tem o instrumento. Eu acho que é justo você ajudar a participar. É claro que quem tem mais contribui com mais, e quem ganha menos contribui com menos. Na sua casa, é importante que todos os membros contribuam, principalmente aqueles que já estão trabalhando, já têm renda. Diferente quando você é criança, mas quando você já trabalha, você já é adulto, é importante que você participe. Eu acho que é justo, desde que você tenha condições. E lembrando que o dízimo ele é utilizado também para abençoar outras famílias que estão em dificuldade. Eu me lembro que nessa pandemia, eu conversando com o pastor da igreja, ele me contou que a igreja socorreu muitas famílias que perderam a sua renda durante a pandemia, ficaram sem condições. A igreja socorreu ali, às vezes pagou uma conta de luz, comprou um botijão de gás, deu uma cesta básica. Então o dinheiro ele é utilizado também para abençoar outras pessoas. Então é muito importante que você contribua na sua igreja. Aí você me fala: eu não concordo em dar o dízimo. Aí eu pergunto: você dá oferta? Agora, se você é a pessoa que tem renda, não dá o dízimo nem dá oferta, cuidado, você pode estar caindo nesse pecado da avareza. O que Jesus falou sobre o dízimo? Podemos ver no capítulo de Mateus 23, Jesus repreendendo os fariseus, que eles davam o dízimo, mas negligenciavam a justiça e a misericórdia. Ou seja, infelizmente eles tinham práticas más e perversas e eram hipócritas. Então não adianta a pessoa dar o dízimo, mas não é de coração. A pessoa é apenas um religioso. Ela faz ali o que os homens estão vendo, faz para aparecer. Deus
é aquele que sonda o nosso coração. Ele sabe qual que é a real intenção que você está ofertando ali. Se você está dando a oferta em gratidão pela fidelidade de Deus, eu penso que Deus é aquele que é a fonte de tudo. Ele que me dá força para levantar da cama, me dá saúde, é aquele que me guarda, aquele que me capacita para que eu possa trabalhar e fazer dinheiro. Então eu penso que Deus era a fonte. Então, em gratidão, nós devemos ofertar a Deus, dizimar, não para aparecer. Outra coisa, não existe isso de um dízimo maior que o outro. Para Deus, né, não tem diferença. Nós vemos Jesus estava no templo observando as pessoas ofertando. Ele viu muitos ricos que ofertavam grandes quantidades. E ele viu uma viúva pobre. Ela deu apenas 2 moedas. E Jesus chamou os discípulos e falou, ela deu mais que todos. Não questão de valor, mas ela deu aquilo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Então Deus, ele olha muito o coração. Não quer nem dizer que você tem que dar tudo o que você tem. Eu creio que o Espírito Santo vai te tocar para que você faça a oferta, né? Para que possa abençoar outras pessoas, outras famílias também. O que acontece se a pessoa não der o dízimo? Algumas igrejas que seguem a teologia da prosperidade creem que a pessoa vai deixar de ser abençoada com bênçãos materiais. Outras igrejas, como aquela que eu frequento, já creem, não tem uma causa, assim, uma penalidade para a pessoa que não dá o dízimo. Ela está perdendo a oportunidade de participar, de abençoar. Eu me sinto bem ofertando na igreja. Eu sei que o dinheiro está sendo utilizado ali para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. E eu faço isso de gratidão a Deus. Então, não tem ser uma pena, uma causa, né, que possa trazer para a pessoa pelo fato de ela não ser dizimista. Algumas não são dizimistas pelo fato de estar desorganizado financeiramente. O dinheiro não sobra. Então tem um erro ali. Se é o seu caso, eu tenho aqui vídeo no canal ensinando como fazer um planejamento financeiro fácil e eficiente. Eu recomendo que você assista para que você possa ser fiel a Deus, né? Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a mordomia cristã. Eu creio que nós somos apenas mordomos. Tudo pertence a Deus. E um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus tem nos confiado, tem nos entregado. A Bíblia mesmo diz que se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Mas não é uma barganha. A gente não faz barganha com Ele. Estou endividado. Devo dar o dízimo? Eu já contei em outro vídeo sobre a minha história. Eu já estive endividado, mas nessa época de dívida eu continuava dando dízimo. Mas eu sei que cada caso é um caso. Eu não cheguei a passar assim, necessidade de não ter o que comer dentro de casa. Eu tinha um bom salário, a questão minha foi falta de planejamento, falta de organização. Eu acabei cedendo impulso com a compra impulsiva, né? Que é uma compra que você não pensa, não planeja, vai lá e faz por impulso e depois acaba trazendo um prejuízo, você não dá conta de pagar. Mas eu não faltava alimento na minha casa. Agora, se a pessoa está desempregada, mal tem o dinheiro ali para comprar ali o alimento, eu acho que nesse momento ela não deve dar o dízimo. Ela deve procurar o pastor, explicar que ela está passando esse momento de dificuldade e pedir a Deus que venha abençoar, venha abrir a porta de emprego, venha dar condições para que ela volte a ofertar, volte a ter condições de dizimar na casa de Deus. Coisa assim. Agora tem pessoas que já não dão dízimo por falta de organização financeira, né? O dinheiro não sobra, então eu creio que essas pessoas devem se consertar, devem pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, sem negar. Então peça a Deus sabedoria para administrar as suas finanças, para que o dinheiro sobre e você possa ser fiel na casa de Deus, você possa ofertar e assim ter uma consciência tranquila. Qual a importância do dízimo para o crente? O dízimo para o crente é uma forma de gratidão e uma forma de honrarmos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. É uma forma de adoração. Você sabia que através das ofertas nós adoramos a Deus? Não somente com os nossos lábios, louvando a Deus, mas também ofertando. Uma coisa interessante é que logo nos primeiros livros da Bíblia, livro de Gênesis 4, não tinha lei
nós vemos que Abel e Caim ofertaram a Deus. Mesmo sem ter um mandamento, eles sentiram de ofertar a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim era um agricultor, então ele deu o melhor que ele tinha ali da terra. Já Abel era um pastor, então ele deu a primícia ali dos animais ali. Mas Deus, ele recebeu a oferta de Abel e não de Caim. Mas por que disso? Porque Deus, ele olha não somente o ato de ofertar, mas ele olha o que está no seu coração. Se você está ofertando com alegria, lembre-se, no Novo Testamento é bem claro, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, se você dá por necessidade, por tristeza, por obrigação, Deus não recebe. Peça a Deus um espírito de liberalidade, você tenha alegria em ofertar. Muitas pessoas estão ali apegadas ao dinheiro, tem dó. Às vezes a pessoa que ganha pouco já tem dó. Se ela ganhar 10 mil, ela não vai dar o dízimo de um valor maior também, ela vai ter dó. Se você não é fiel no pouco, no muito, você também não vai ser fiel. Então, se você tem dificuldade nessa área, entre para o seu quarto, em secreto, dobre o seu joelho, peça a Deus que dê um coração, te dê alegria em contribuir. Realmente uma das melhores coisas, quando você tem... Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Como é bom quando você tem sobrando e você pode abençoar. Traz uma alegria no coração de você ver que está ajudando outras pessoas ali, que pode estar passando uma situação difícil, ou de doença, ou desemprego. Quem não dá o dízimo pode tomar ceia? Bom, a igreja ela não pode proibir a pessoa de tomar ceia pelo fato de ela não ser dizimista. É errado usar o dízimo para abençoar outra pessoa? A Bíblia diz que o dízimo pertence ao Senhor. Então, nós não podemos administrar o dízimo. O que você pode ajudar o seu próximo com oferta, separado do seu dízimo. Isso que nós temos aprendido é a forma que eu creio. Você não pode administrar seu dízimo, mas você é livre para abençoar outras pessoas ali com a sua oferta. Como eu falei no começo do vídeo, né? Você dá o dízimo, Deus não é obrigado a nada, a te prosperar, mas nós, como cristãos, damos o dízimo, damos ofertas em gratidão por toda a misericórdia, todas as bênçãos que Deus tem nos dado, não somente financeira, mas saúde, paz, família. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nesse canal eu te ajudo a ter mais dinheiro e viver uma vida mais leve e próspera, seguindo os princípios da Palavra de Deus. Então aproveita e assiste o próximo vídeo sobre 8 hábitos que enriquecem segundo a Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.